Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo do 37 ao 39. Todos acharam? Lucas 5, 37 ao 39. Amém? E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Feche os teus olhos um minutinho. Espírito Santo de Deus, só o Senhor tem o poder, Senhor, de trazer revelação dessa palavra para nós. Só o Senhor é aquele que prescruta, Senhor, os mais profundos, nas profundezas de Deus. E nós queremos, Pai, alcançar esses lugares na Tua presença. Nós te pedimos que toda essa palavra seja alcançada e encontre um coração onde esse solo será fértil e produzirá, Senhor, muitos frutos. Frutos para a glória eterna de Cristo. A Tua palavra diz que são uns que plantam, outros regam, mas o Senhor é quem traz o crescimento. Que o Teu crescimento venha, Pai, sobre o Teu rebanho. E que a Tua palavra, Senhor, gere vida e transformação nessa noite. Eu repreendo todo mal, todo espírito contrário, todo espírito de confusão, de perturbação. Que toda mente agora seja cativa à obediência a Cristo. Nos dê a mentalidade de Cristo, Pai, que não teve usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou, tornando a semelhança de servo. Que nós venhamos nos esvaziar dessa noite, Senhor. Que o Senhor cresça neste lugar e que a Tua glória prevaleça sobre nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? O tema hoje é experimentando o novo de Deus. Essa mensagem Deus me deu no começo da semana. E confesso para vocês que ele mexeu um pouquinho nas minhas estruturas. Eu queria que você fizesse uma pergunta para o seu irmão, é o seguinte: você tem experimentado o novo de Deus? Você tem tido experiências novas com Deus? Irmãos, aqui essa passagem, foram questionar Jesus por que os discípulos de Jesus não jejuavam e os discípulos de João jejuavam. Jesus aqui ele conta essa parábola. Eu quero que você entenda algo nesta noite. Odre somos nós, é o corpo. Amém? A palavra diz que nós somos templo e santuário do Espírito Santo. O vinho aqui, irmãos, é a presença de Deus. E eu quero que você entenda algo comigo aqui. Jesus diz assim: ninguém põe vinho novo, que é a presença de Deus, em odre velho. O que isso quer dizer, irmãos? Que ele não vai colocar a presença dele em um modelo de vida antigo e mundano, onde habita ainda pecados e princípios e valores que não são de Deus. Amém? Para termos o vinho novo de Deus sobre as nossas vidas, é necessário que o modelo antigo de vida vá embora. Irmãos, eu não sei você, eu anseio em ter experiências novas com Deus todos os dias. Eu nunca vou me conformar em apenas com um simples arrepio no culto. Eu quero ver coisas que Deus tem para mim, coisas que a palavra diz que eu vou ter acesso a isso, que são experiências sobrenaturais. Jovens teriam visões, experiências novas, falarão novas línguas, curarão os enfermos. Agora, se isso está disponível para mim e para você, por que a gente ainda não toma posse dessa verdade e não exercemos aquilo que Deus tem falado ao nosso respeito como filhos? Mas o que eu quero que você entenda, para você experimentar esse novo de Deus, vai ser necessário você abrir mão de algumas coisas que estão te levando para caminhos errados. Amém? Quando nós pensamos em vinho, irmãos, nós pensamos em algo que é a presença de Deus. Quando Deus nos fez a imagem e semelhança dele, nos deu o Espírito Santo dele, que é o mesmo Espírito que estava em Cristo e nos apóstolos, é o mesmo Espírito. Ele nos trouxe esse Espírito para que a gente manifestasse o reino, levasse as boas novas do Evangelho e fizesse discípulos e curasse os enfermos. E isso tudo, irmãos, está acessíveis para nós.
Só que a realidade é que muitos ainda não estão vivendo novidade de vida, experiências novas com Deus. Por quê? Porque o modelo de vida, os padrões de vida ainda são padrões mundanos. Ainda eles não nasceram de novo, como a palavra diz, da água e do Espírito. Às vezes ainda nós estamos presos numa realidade, que é uma realidade do padrão o quê? Mundano. Onde o odre ainda continua velho. E o que a Bíblia diz? Esse vinho novo, vinho odre velho, ele vai suportar o vinho, que é a presença de Deus? Não. Ou esse vinho vai se perder, ou essa pessoa vai se perder. Porque nós vemos muitas vezes as pessoas entrando dentro da igreja e saindo, elas não têm convicção. Por quê? Porque elas vêm, conhecem a Deus, só que não preservam a unção que Deus tem dado para elas. Muitos vêm, conhecem, experimentam, sentem a glória de Deus, só que a primeira oportunidade que eles têm lá no mundo, eles jogam isso fora com outras coisas. E a presença de Deus não permanece, ela se estraga, ela não se conserva. Amém? E ele continua dizendo: vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Quero ler algo com vocês que é bem interessante. Os odres eram um tipo de cantil feitos de pele de cabra, couro, e usados para guardar líquidos com água e vinho. Os odres mantinham a temperatura do líquido agradável, principalmente para aquele ambiente desértico e para aquele povo que caminhava por grandes distâncias no calor médio de 40 graus. O odre novo era também muito forte e ao mesmo tempo elástico, ótimo para armazenar o vinho novo que fermentaria com o calor, liberando gases, expandindo a estrutura dele. Então, irmão, o odre, ele era para preservar o vinho. Só que se esse odre fosse muito velho, o vinho, na hora que ele fermentasse, o odre não iria suportar, ele ia romper. Por isso que era necessário que o odre fosse novo, porque o vinho ele iria se conservar. Amém? Então, é isso que eu quero que você entenda. A presença de Deus, o Espírito Santo, ele precisa de um corpo que seja o quê? Santo. Deus, ele anseia vir sobre nós e manifestar coisas grandiosas. Só que para eu exercer essa identidade, essa autoridade, é necessário que o meu odre seja novo. Amém? Quando eu penso em discipulado, eu penso em crescimento, eu penso na vida dos discípulos. Porque os próprios discípulos passaram por um processo de lapidação de caráter, para que o modelo de vida de Jesus Cristo permanecesse neles. Irmãos, nós vimos os discípulos caminhando com Jesus e com o passar do tempo, muitos ficaram para trás porque não suportaram algumas verdades que Deus tinha, que Jesus tinha para eles. Mas quando eu penso na história de Pedro, Pedro é um cara que me chama a atenção, porque ele era aquele cara que ele falava na lata: Jesus, eu vou morrer por você, Jesus, eu vou fazer aquilo. E Pedro mostrava sempre ser um cara disposto. Mas Pedro, na hora H, ele nega Jesus 3 vezes. O que eu quero que você entenda, que Jesus, nesse tempo de caminhada com os discípulos, ele estava o quê? Forjando um caráter, onde o caráter do próprio Cristo ia ser revelado na vida deles. Mas como que o caráter de Cristo é revelado na minha vida, se eu ainda estou tendo uma vida distante daquilo que é a realidade do reino de Deus, da santidade, da obediência ao Senhor? Irmãos, nós temos como modelo Cristo Jesus. E quando eu penso na história de Cristo, eu penso em humilhação, rejeição, e eu penso ele tornando uma vida obediente, passando por cima daquilo que a carne o satisfazia. Para o quê? Para que o padrão celestial do modelo de vida do reino de Deus prevalecesse sobre a vida dele. E quando eu penso nisso, na santidade de Deus, Deus ele não vai colocar e depositar em nós uma presença maravilhosa que é do Espírito Santo, sendo que a gente vive a nossa vida de qualquer jeito. Nós não vamos ter experiências novas com Deus. Às vezes você vai viver na igreja muito tempo frustrado, você não vai ver você curar outras pessoas, você não vai anunciar as boas novas do Evangelho, porque você ainda está preso no modelo de vida antigo. Para que o novo de Deus entre, irmãos, é necessário que o velho saia. Quando Paulo diz, o que Paulo diz? Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já se passaram. Ele está falando assim, quando eu conheço a Cristo, um novo tempo vai começar sobre a minha vida, é uma nova realidade. É um novo padrão. Hoje, se eu tenho um modelo de vida como Cristo, eu vou passar do lado de uma pessoa que está passando necessidade, eu vou me compadecer? Sim ou não? Se eu passo de um lado de um leproso ou de um cara que está doente ali, eu vou me compadecer dele, eu vou ter misericórdia? Sim ou não? E por que que muitas vezes nós não temos esse padrão? Por que que às vezes eu não sinto essas coisas? E uma coisa que
que eu penso que faz total diferença. Sempre que Jesus ele passava pelas pessoas, ele tinha o quê? Misericórdia, a palavra diz que ele se compadecia. Porque quando eu me compadeço daquele que é a imagem e semelhança de Deus, a cura e a restauração vai vir através de mim. Por quê? Porque eu estou tendo a mesma atitude de Jesus. Amém? O que eu quero que a gente entenda, irmãos? Nós estamos vivendo num tempo onde o tempo é mau. A tendência não vai ser melhorar, vai ser piorar cada vez mais, até a vinda de Cristo, porque é necessário que quem perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Muitas coisas estão acontecendo e nós estamos a par dessa realidade. Todo mundo viu que o pastor postou, amém? De uma festa que vai se chamar Infernaldópolis. Eu não sei o que você pensa quando você olha aquilo. Você orou em relação a isso? Você olhou para essa situação e se conformou, falou assim, cara... Ou você exerceu a autoridade, a identidade que Cristo nos deu e você orou em relação a essa festa. Eu não sei vocês, irmãos, isso gera tristeza no meu coração. Só que eu entendo a autoridade que Cristo me delegou. Quando antes de Cristo ir, ele disse o quê? Eu vos dou autoridade para pisar na cabeça da serpente, do escorpião. Eu vos dou autoridade para curar os enfermos. Eu vos dou autoridade para pregar as boas novas do Evangelho. Agora, por que a gente está perdido nesse mundo, irmãos? Querendo simplesmente aceitar uma realidade e conviver com uma simples culto onde nada demais acontece, onde vidas não são transformadas, onde a realidade ao meu lado não é transformada. O que havia de diferente na vida dos discípulos, o que havia diferente na vida de Paulo que não tem na minha vida? Se o mesmo Espírito Santo que habitava em Paulo e nos discípulos é o Espírito que habita em mim. Eu tenho me sentido incomodado, irmãos, de ver certas situações e não fazer nada a respeito. De às vezes ver jovens perecendo ou pessoas sendo arrebentadas e eu tenho um chamado em Deus e eu não faço absolutamente nada. Eu simplesmente me conformo e falo sim, amém para a vontade de Satanás. Sendo que Deus me chamou e me predestinou para ser um instrumento de cura, de transformação. Só que às vezes a gente fala assim, por que eu não experimento essa realidade? Por quê, irmãos? Porque o odre continua velho. Porque ainda eu estou dentro da igreja com o meu pensamento lá fora. Eu estou dentro da igreja pensando coisas lá fora. Pensando que eu vou comer depois daqui, pensando que eu tenho que pagar, pensando nas minhas contas. E eu esqueço que quando eu estou na casa de Deus é para ouvir a voz dele e entender o que ele tem me chamado para fazer. Amém? Irmãos, como Cristo foi tentado no deserto? A palavra diz que depois de 40 dias de jejum, dia e noite, ele foi levado para onde? Para o deserto. O próprio Cristo foi levado para o deserto para quê? Para ser tentado. Ele precisava? Não. Agora eu quero, uma coisa que Deus tem falado muito comigo. Muitas vezes nós vamos ao deserto de Deus e nós questionamos por que nós estamos lá. Questionamos por que está acontecendo isso, por que está faltando isso, e nós esquecemos que o próprio Cristo foi levado ao deserto para ser tentado. E sabe o que é engraçado? Aonde Satanás tenta ele? O que Satanás oferece para Jesus? Poder, autoridade, vem e matar a carninha dele. Mata a tua fome, transforma essas pedras em pães. E é engraçado que é isso que Satanás nos tenta todos os dias, é ou não é? Quer nos dar poder, quer nos dar glória, quer nos dar dinheiro, para que a gente... Cara, você quer ver um crente ser crente? Tira o dinheiro dele. Tira o dinheiro dele e deixa somente a provisão de Deus para pagar a conta dele no final do mês, para ver se ele continua crente. A verdade, irmãos, é que Jesus estava falando aqui para os discípulos assim, eles ainda não estão prontos para jejuar e orar, mas chegará o tempo que o noivo será tirado. E eles vão jejuar e orar. Mas não era chegado o tempo. Vocês estão me entendendo? Cristo foi levado, irmãos. É necessário eu trilhar um caminho que Cristo trilhou. Porque eu sou discípulo de quem? De Jesus Cristo, irmãos. Eu tenho meus discipuladores, mas o meu principal discipulador se chama Jesus. E eu penso nesse evangelho. Vamos continuar. Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 6. Eu vou ler o versículo 19. Somente o 19.
Amém? Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? O que Deus está dizendo aqui? O que Paulo diz, irmãos? Que nós somos o quê? Corpo, nós somos santuários do Espírito Santo que habita em nós. E que foi dado por quem? Pelo próprio Deus gratuitamente através do sacrifício de Jesus. E que vocês não são de si mesmos. Porque o que ele está dizendo aqui? Que Jesus nos comprou com alto preço. Que o Espírito que habita em nós, ele tem um desejo, ele anseia pelas coisas de Deus. Quando Paulo tem uma passagem que ele diz que o Espírito anseia pelas coisas espirituais e a carne pela coisa carnal. Agora minha pergunta é, o que você tem ansiado? O que tem prevalecido? É a voz da tua carne ou a voz do Espírito Santo que habita em você? Quem tem sido a voz de controle? A voz do Espírito ou a voz da nossa carne, irmãos? O Espírito Santo não habita no meio do pecado e nem no meio do egoísmo. O que nós temos visto, irmãos? Pessoas estão recebendo de Deus cada vez mais a glória de Deus. Só que eles não compartilham com ninguém. Eles não falam para ninguém, eles não testemunham o que Deus fez, eles não testemunham o que está acontecendo na vida deles, na casa deles. Eles não testemunham aquilo que Jesus é. Agora, minha pergunta para você é, Jesus, aquilo que Deus dá para você, é para você ou é para você compartilhar? Olhe para a tua vida há um tempo atrás. Eu não sei você, eu tenho alegria de quando eu encontro alguém que às vezes está passando uma dificuldade que eu venci e compartilhar com ela a minha vitória que Jesus me deu. Eu tenho questão e alegria de compartilhar que aquele Jesus que me curou pode curar ela. Quando a gente pensa em anunciar o Evangelho, muitas vezes a gente acha que a gente vai anunciar para milhões. Pode ser que sim, amém, eu creio nisso. Só que a palavra, eu entendo também que a nossa missão muitas vezes é nos lugares que Deus tem nos levado e nós temos nos calado e nos conformado com a realidade que o mundo tem nos oferecido. Com o padrão do mundo que o mundo tem nos oferecido, irmãos. Eu quero que você entenda algo. Os discípulos, eles passaram por um processo. Foi 3 anos caminhando com Jesus, e eu imagino momentos de dificuldade, quando tiraram Jesus deles, irmãos, eles ficaram sem chão. Só que ali, quando Jesus é tirado deles, Jesus estava levando eles para um tempo de maturidade e crescimento. Ali o Espírito Santo viria com poder, autoridade, e levaria eles para cumprir o chamado que Jesus tinha. Era necessário que Jesus fosse. A pergunta, irmãos, que não quer calar, o que nós temos feito com o Espírito Santo? Por que nós temos nos calado? Por que nós temos aceitado as mentiras de Satanás? Por que não é gerado no teu coração o desejo de pregar, o desejo de crescer? Por que isso não tem acontecido? Nós temos, irmãos, que analisar a nossa vida dia a dia. Analisar o que temos vivido, analisar, será que realmente é isso que Deus tem para mim? Será que esse é o propósito de Deus para a minha vida? Deus deseja manifestar a sua glória e poder em nós, mas a maioria de nós não está pronto para receber a glória de Deus, porque o odre ainda é velho. Quantas igrejas, irmãos, nós vemos assim, manifesta a tua glória, Deus. Derrama não sei o que lá, faz. Agora a pergunta é, teu odre está preparado para receber? A verdade é que nós temos pedido a glória de Deus, pedindo que Ele se manifeste, só que nós estamos prontos para que Ele manifeste em nós. Será que nós estamos santificados, limpos e lavados pelo sangue para receber o Espírito, para que o Espírito manifeste através de nós? Ou você acha que simplesmente assim, eu aceito essa realidade para a minha vida e ponto final, e vivo uma vida sem propósito nenhum? Amém? Vocês estão comigo? Para recebermos o novo de Deus, precisamos nos despir do velho homem, nos revestirmos do novo homem, que segue uma vida de obediência e santidade a Deus, seguindo seus mandamentos e princípios. Não precisa abrir, eu vou ler João 3,3. Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aqui Jesus confronta Nicodemos, onde Nicodemos ele tinha uma vida de religiosidade. Ele achava que servia a Deus, mas não servia, irmãos. Então Jesus chega para Nicodemos e fala assim, Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Só que você tem que nascer da água e do Espírito, senão você jamais verá o reino de Deus. Muitos estão aqui, irmãos, dentro da igreja, só que não nasceram de novo, continuam
com as mesmas dúvidas, com os mesmos pecados, com os mesmos sentimentos, não nasceram da água e do Espírito. Agora eu te pergunto, Jesus é muito claro, você vai ver o reino de Deus se você não nascer da água e do Espírito? Jamais nós veremos o reino de Deus, irmãos. O odre velho aqui, quando Jesus confronta os fariseus, chama o odre da religiosidade. Ele fala assim, cara, você acha que os discípulos eles precisam jejuar nesse momento e orar para ver a glória de Deus? Não, eles têm que crer em mim, eles têm que se renovar em mim. Como que nós somos renovados e transformados, irmãos? É caminhando com Cristo todos os dias. A revelação de Jesus é essa. Caminhe comigo que tua vida será transformada dia após dia. Milagres acontecerão, novidade de vida virá, novas coisas acontecerão. Não é pela nossa força, irmãos, é pelo Espírito Santo, a Bíblia diz. Amém? Então era necessário colocar o vinho novo em um odre novo, que no caso é a vida de Nicodemo, só que ele precisava mudar a mentalidade dele. Ele não estava pronto para receber o novo de Deus porque ele ainda estava preso na religiosidade. E onde nós estamos presos que nós não temos recebido o novo de Deus? Quantos aqui, irmãos, oram em línguas? Levante a mão. Não querem... Agora deixa eu te perguntar algo. Você acha que Deus tem disponível isso para você ou não? Deus nos deu uma ferramenta chamada oração em línguas. Eu passei pelo encontro com Deus, irmãos. Eu não recebi a oração em línguas de início. Só que eu falei, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor daria a todo aquele que crê. Em Joel a Bíblia diz que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, jovens serão visões, falarão novas línguas. E eu penso em algo regular de oração de línguas, porque a palavra diz que a oração em línguas edifica a mim mesmo. É como se eu estivesse construindo dentro de mim alicerces de Deus, alicerces de vida. Eu estou falando para você o seguinte, se isso tem disponível se isso está disponível para nós, por que nós não perseveramos em receber isso, irmãos? Muitos falam assim, eu não oro porque esse dom não é de Deus. Isso não é dom, isso aí é a língua do Espírito Santo. Quem tem um Espírito vai falar. É natural. Só que a nossa mente ainda está assim, porque Satanás, irmãos, ele sempre vem com sutileza. Por que você vai falar isso? Quando eu comecei a falar, ele falava assim, você não está falando nada com nada, cara. Por que você está falando isso aí? Você parece bobo. Isso é ridículo. Irmãos, quando eu comecei a fluir na oração em línguas, coisas novas que o Espírito Santo tinha para mim, eu comecei a receber. Porque é uma ferramenta para nós. O que eu quero que você entenda é que você não se conforme com uma vida de mesmice, sendo que Deus não tem isso para nós. Quando você estiver diante de uma situação na tua casa ou de alguém enferma, exerça a autoridade que Cristo nos deu. Impõe as mãos sobre aquela pessoa, declare vida. Irmãos, minha esposa está aqui, ela tinha problema de às vezes nem ter filho, de ovário micropolicístico. Só que eu entendi algo em Deus. Deus me deu autoridade. E eu coloquei as minhas mãos sobre ela e declarei, eu falei, filhos virão. E eu orei num culto profético aqui. E quando nós fomos lá, o médico olhou para ela e falou assim, tem algo errado aqui. Porque ele não crê em Jesus, irmãos. Amém. Só que eu sabia o que era. Jesus honra a nossa fé, irmãos. Tudo que eu fizer no nome de Jesus é para que o Pai seja glorificado. E quando eu orei por ela, irmãos, que eu cheguei lá e ela estava num período que ela estava tomando o que é anticoncepcional. Era impossível ela estar com óvulo daquele jeito, ela está ovulando. E ele olhou e falou assim, tem algo aqui porque ela está ovulando, mas você não está tomando remédio? Ela, eu estou, mas você está ovulando. Aí o Espírito Santo falou para mim, isso é quando você crê naquilo que eu constituí sobre a sua vida. E você exerce a autoridade que eu te dei. Muitos se conformam ainda de o pai, meu pai está bebendo, ele nunca vai se converter, e não exerce autoridade. Muitos estão lá e vendo situações do lado da própria casa e não exerce autoridade. Muitos estão vendo a vida do outro se arrebentar e não exerce autoridade, não abre a boca. Irmãos, eu comecei a profetizar coisas na vida da minha esposa, coisas na vida dos meus pais que hoje estão acontecendo. Porque Deus honra quando eu creio no nome de Jesus. Não é pela minha força, é pelo Espírito. Mas você precisa crer. Você precisa crer e declarar sobre essas cadeiras que terão vida aqui, terão jovens aqui. E não olhar para essa realidade que nós estamos olhando e se conformar e falar assim, não, tudo bem. Esses jovens estão perdidos. Irmão, nunca se esqueça. Você está aqui hoje porque alguém orou por você. Alguém um dia dobrou o joelhinho dela por você e orou. Agora, por que nós estamos aqui
e só queremos receber, só queremos comer, engordar, virar um crente obeso e não faz nada. A gente não faz nada a respeito. Quando eu ouvi aquilo que o pastor postou, na mesma hora eu dobrei meu joelho e comecei a declarar o fim, declarar que não ia prevalecer. Falei, Satanás, nessa cidade tem um dono, ele se chama Jesus Cristo. E aqui você não tem vez. E Deus tem gerado coisas no meu coração. Irmãos, Espírito Santo é louco. Você nunca vai pensar no Espírito, o Espírito nunca vai dar coisas para você fazer que você pode fazer. É muito além daquilo que a gente pode fazer. Às vezes a gente vai passar por lado de alguém e o Espírito Santo vai falar assim, ora por aquele cara. Você vai falar assim, você está louco? Como que eu vou orar? Irmãos, é assim a vida no Espírito. Quando a Bíblia diz que eu não sei de onde eu venho, nem para onde eu vou, são aqueles que são nascidos do Espírito, eles são como o vento, é isso. Às vezes você está aqui, às vezes você está passando por lá, Deus te leva para outro lugar, ó, vai na casa de fulano, às vezes você chega lá, o fulano está precisando de uma oração. Essa autoridade está dentro de nós, irmãos. Isso está dentro de nós. Para termos o novo de Deus, é necessário sermos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Ele tem que ser o centro de tudo em nossas vidas. Quando eu penso em Jesus ser o centro, irmãos, Paulo ele apresentava Jesus como Jesus Cristo crucificado. Ele contava a história de Jesus. Primeiro ele anunciava a palavra de Deus. Aonde você chegar, anuncie o reino de Deus. Anuncie a palavra de Cristo, traga ele para o centro. Não existe evangelho sem Jesus. Não existe cura sem Jesus, não existe milagre sem Jesus. Mas se Jesus estiver ali, irmãos, algo vai acontecer. Aonde Jesus chegava, irmãos, ele dizia, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus chegou. O reino de Deus é milagre, o reino de Deus é conquista, é vitória, é transformação, é mudança de vida, é mudança de mentalidade. Isso é o reino de Deus, irmãos. Não, igual Romanos 12:2 diz, nós não podemos nos amoldar ao padrão deste mundo e nos conformar com isso. A nossa mente ela tem que ser renovada, transformada todos os dias, para que a gente experimente e comprove que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É necessário todos os dias um relacionamento com a palavra, um relacionamento com Deus, um secreto, um santo dos santos, para que eu tenha essa convicção, para que isso seja gerado no meu coração, irmãos. Amém? Vocês estão comigo até aqui? Lucas 14, 26, 27, não precisa abrir. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Irmãos, quando Jesus fala aqui, que aquele que ama mais seu pai, sua mãe, seu filho, não é digno de ser meu discípulo, ele não está falando que você não tem que amar. Você pode amar. Só que ele não tem que ser o primordial. O primordial é Cristo. Amar a Deus acima de todas as coisas. E o que nós vemos muitas vezes no meio jovem? E um relacionamento não deu certo, se frustrou, o cara se perde, cara. O cara volta para o mundo. Por quê? Porque o coração dele estava em quem? Em Deus ou na pessoa? Na pessoa, irmãos. Muitos estão na igreja buscando um relacionamento para achar um namoro santo. Irmãos, isso vai acontecer naturalmente. Fer é a prova viva disso, cara. Se você visse como eu era com a Priscila antigamente, nós éramos arrebentados. É ou não é, amor? Era feio o negócio, cara. Eu tenho vergonha até de falar. Porque a Priscila, santa, ela é maravilhosa. Agora, pega ela no mundo. Misericórdia. Só Jesus para me dar força. É que Jesus tinha realmente um propósito eterno, irmãos. Mas acredite na pessoa que você tem do teu lado, porque Deus transforma. Amém? Mas o que ele fala aqui? E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Irmãos, o que cruz fala? De sacrifício. Fala de uma vida sacrificial. Fala de levarmos as dores. Uma vida onde haverá tribulações, sim. Haverá luta, sim, todos os dias. Não acho que não vai ter. Quando essas lutas crescerem, irmão, é sinal que Deus está levando nós para um novo nível. Glorifica a Deus. Igual o Tiago fala, tem de motivo de muita alegria passar por todo tipo de tribulação. Nós temos que nos alegrar na dificuldade, irmãos. Alegrar, sabe por quê? Porque Deus está moldando e lapidando um caráter de Cristo dentro de mim. O que Paulo diz? Que Cristo em mim é a esperança da glória. Cristo em mim, Ele tem que estar dentro de mim, irmão. Senão eu não tenho esperança da glória de Deus. É necessário que Ele esteja em mim. O que eu quero que você entenda? Que muitos estão colocando milagres, sonhos, coisas na frente de Jesus. Muitos estão colocando a sua vida
como é que eu falo? Relacionamentos, amando mais isso do que amando a Jesus. Traga ele para o centro. Quando você trazer ele para o centro, irmãos, as coisas vão começar a fluir, as coisas vão começar, ele vai te dar direção, ele vai te dar visão, vai liberar propósito sobre a sua vida. Amém? Vamos continuar. Eu fiz duas comparações aqui dos odres velhos e dos odres novos. Eu peguei essa passagem de Gálatas. Amém? Odres velhos, irmãos, isso é sinal que o teu odre ainda está velho. Se você se encaixa nisso, mude, irmãos. Mude, senão o novo de Deus não vai entrar. O vinho que Deus tem, a presença dele, não vai entrar. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Isso aqui, irmãos, é de odre velho, é de obra da carne. Se você se encaixa em alguma dessas, ore a Deus, peça perdão e mude de vida. Porque os dias são maus, irmãos. Não brinque de ser cristão, não brinque com Deus. Vamos fazer a diferença nessa cidade, irmãos. Eu entendo assim, quando eu aceitei esse convite do pastor, irmãos, foi com o simples propósito de entender que Deus, ele trabalha onde há unidade. Vidas só virão para esse lugar quando nós tivermos uma só visão, um só propósito, um só destino, que é alcançar as almas lá fora. Se você não adentrar nessa visão, irmãos, a gente vai estar aqui lutando com as armas erradas e fazendo errado. Eu quero que você entenda que isso aqui é um corpo de Cristo. Às vezes é uma função que eu tenho, você tem, que eu nunca vou ter. Às vezes o que você faz de ser evangelista, de lá fora ganhar, eu nunca vou conseguir. Eu não sou evangelista, irmãos. Mas isso é um corpo. Os evangelistas se levantarão. Agora, eu preciso... Para a gente alcançar um propósito de Deus, nós precisamos ter uma mesma direção, mesmo propósito. Se teu coração não queimar por vida, se você olhar para os jovens e não ficar sedento em pregar o evangelho, em trazer eles para perto, discipular pessoas, irmãos, a gente não vai sair do lugar. Porque aqui não é Igor e Priscila, aqui é um conjunto, isso aqui é uma família. Isso aqui é a unidade do corpo. Milagres aconteciam com os discípulos, irmãos, porque lá atrás tinha uma igreja orando por eles. O que a Bíblia diz? Que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. Quem é a igreja de Cristo? Somos nós. O pé tem uma função que a mão não vai fazer. Eu não posso fazer a função do pé. Eu não posso ir lá buscar pessoas, sendo que às vezes Deus me chamou para outra coisa. Eu não posso às vezes ensinar, sendo que Deus me chamou para outra coisa, irmãos. Mas eu quero que você entenda e flua naquilo que Deus tem trazido sobre a tua vida. Se Deus está te chamando para algo, irmão, você tem liberdade para crescer aqui. Eu não quero frustrações de ninguém. Eu quero que vocês vão longe, cara. Jesus, ele diz o quê? Aquele que crê em mim fará obras maiores que eu fiz. Irmão, próprio Jesus disse isso. Tome posse dessa verdade para nós. Eu tenho planos, sim. Eu tenho planos que cara... que eu sente aqui e que cresça com vocês ministrando a palavra. Eu quero, e isso vai acontecer em nome de Jesus. Isso não depende de mim, isso depende da tua sede. Irmãos, eu estou falando de um cara que tinha medo de falar na frente da sala de aula. Eu era o cara mais fechado que tinha na minha sala. Eu não fazia amizade com ninguém, eu não me relacionava com ninguém. Eu tinha vergonha. Até que um dia eu entrei numa célula e o meu discipulador, ele disse assim, cara, você vai pregar. Falei, eu não sou capaz de pregar, eu não consigo, eu não sei falar em público. Eu era tímido e fechado, irmãos. Só que ele falou, você vai. E a hora que eu peguei naquele microfone, eu descobri algo em Deus, irmãos. Que Deus não importa o jeito que você é. Se você tem doutorado, mestrado, você sabe falar em não sei em quantas línguas, hebraico, não. É a disposição do teu coração. É a disposição de pregar a palavra. Hoje você pode olhar para você e falar assim, cara, eu não consigo, mas olhe para Deus, tua força vem dele. Olhe para Deus, acredite, irmãos. Eu estou falando de um cara que viveu no pecado durante anos, preso, escravizado pelo pecado. E quando eu resolvi sair, eu falei, Senhor, hoje isso tudo que eu vivi não vai parar em mim, mas eu vou tocar e alcançar pessoas. Porque a Bíblia diz, irmãos, que dentro de mim fluiriam rios de águas vivas. Rios, irmãos, ele tem uma nascente, ele tem um propósito de alcançar. Ele gera vida, não gera? Quem mora dentro do rio? Os peixes, eles têm vida? Não tem. Por quê? Porque eles estão dentro do rio. Quando você toca nas pessoas, entenda que o Espírito Santo, ele quer que esse rio toque em pessoas. Compartilhe. Entenda a autoridade de Deus para a tua vida. Creia nos propósitos de Deus. Irmãos, o preço
é a porta estreita, não vai mudar. Não adianta a gente jogar óleo no irmão. Ela não mudou, ela não passou por reforma, ela vai continuar estreita até a vinda de Jesus. Até a vinda de Jesus. Vocês ouviram o áudio que o pastor mandou? Sobre aquela senhorinha que teve um sonho? Jesus, ele diz o quê? Que o tempo acabou, irmãos. Só que aí a gente vai chegar diante de Deus e olhar e falar assim, Senhor, eu poderia ter feito mais e não fiz. Cara, eu penso num arrependimento que vai doer meu coração. Porque uma coisa é olhar e falar que, sabe por quê, irmãos? A gente vai assim, deixa a vida vir levar e a vida leva eu. Só que o Espírito Santo, ele anseia por coisas que não é dessa natureza nossa da carne, irmãos. O Espírito Santo anseia em milagres, vida, transformação. E se a gente não ter essa mente, a mente de Cristo em nós, a gente não vai viver isso. Se a gente continuar no odre velho, a glória não vai descer sobre nós. Amém? Agora nós vamos para os odres novos. O que é o odre novo, irmão? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Cara, se você está encaixado em algumas dessas, sinal que você está tendo frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito estão sobre a sua vida. Paulo diz em 2 Coríntios 4, 16 e 18. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Irmãos, Paulo começa assim, por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos desgastando. Irmãos, nosso corpo vai se desgastar todos os dias. Vai vir tribulações, vai vir setas de Satanás, de cansaço, de enfermidade. Nosso corpo, ele é corruptível. Só que Paulo está dizendo aqui do interior, que é do Espírito. Ele vai se renovar todos os dias. O Espírito, irmão, quando eu tenho um relacionamento com a palavra, uma vida de oração diária, ele se renova, ele se alimenta. Agora, Paulo continua e fala assim, sofrimentos leves e momentâneos. Ele está falando que isso um dia vai passar. Estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Ele está falando assim, cara, vale a pena viver uma vida sacrificial por Cristo. Vale a pena nós passarmos por tribulações, sermos provados igual Jesus foi no deserto, passarmos por tribulações. Porque quando nós estivermos face a face com o Senhor, nós vamos entender que valeu a pena, irmãos. Amém? E ele diz assim, fixe os olhos naquilo que não se vê. Isso é fé. Ele está falando de fé. Irmãos, quando eu penso em Davi, eu sempre mexe dentro comigo que Davi era um cara minúsculo, enfrentando um cara de quase 3 metros, a Bíblia diz. Só que Deus conhecia esse cara no íntimo. Para Deus ele era gigante, irmãos, ele não era pequeno. Às vezes o problema que você está vendo é porque você está vendo, só que olha igual Davi. Meu Deus é mais poderoso que qualquer problema. E meu interior se renova todos os dias, é uma vida no Espírito. É uma vida de novidade, irmãos. Novidade. Não se contente com uma vida capengando em Deus. Deus não tem isso para nós. Amém? Eu coloquei aqui, a escola do Espírito Santo não é fácil. Pois é somente quando passamos por todos os tipos de tribulações, privações, que o caráter de Cristo será revelado em nós. Para que o vinho novo permaneça em nossas vidas, os nossos valores terrenos terão que ser abalados e destruídos. Porque o desejo de Cristo para nós é o seu reino. É que o seu reino permaneça e flua em nossas vidas. Amém, irmãos? O que João Batista disse? É necessário que ele cresça e que eu diminua. O segredo para o vinho permanecer, irmãos, é que eu tenho que estar vazio todos os dias. Vazio do meu ego, vazio da minha soberba, vazio do meu egoísmo, vazio de tudo aquilo da ira, para que o Espírito Santo venha sobre mim e que ele cresça em mim todos os dias. Amém? O Espírito Santo só enche aquele que está vazio de seu ego. Amém? Irmãos, quando eu leio João Batista, eu estou finalizando. A palavra diz que ele era confundido com Cristo. E o Espírito Santo falou assim para mim, sabe por que as pessoas confundiam ele com Cristo? Porque João Batista revelava o caráter de Cristo, irmãos. Irmão, você tem noção que alguém chegar para você e falar assim, cara, você está parecendo com Jesus Cristo. Será que ele é o Cristo?
Sabe por quê, irmão? João Batista, ele entendeu o propósito dele. Ele falou assim, cara, eu quero preparar o caminho para o meu Senhor, para o meu Salvador. Eu quero viver minha vida com um propósito. Eu quero deixar o caráter de Cristo ser revelado em mim todos os dias. Dou o que doer, se eu tiver que suar sangue, se eu tiver que me matar todos os dias, eu não estou nem aí. É uma vida, irmão, sobrenatural. É outro nível de evangelho. Quando eu vejo esses africanos, irmãos, eu falo assim, cara... Irmãos, ele estava falando de uma história que ele ressuscitou um cara. Ele ressuscitou um jovem. O jovem não estava presente. Ele orou pelo pai. O jovem foi ressuscitado. Ele estava nos braços do tio e ele foi ressuscitado. Ele falou, estou com fome. Irmãos, isso é o poder do evangelho. Se você não crê no poder de Deus, o que Paulo diz? Que o evangelho não consiste em palavras, mas em poder de Deus. É poder, irmãos. Aonde eu chegar, eu chego com a autoridade de Deus. Eu não sou mais um no meio dessa cidade, irmãos. Se cada um de nós nos conscientizarmos da nossa identidade de filhos de Deus e exercermos o nosso papel aí fora e transformarmos o nosso trabalho, a nossa casa, aonde nós passarmos, irmãos, essas cadeiras vão estar cheias em pouco tempo. Em pouco tempo, depende de nós, irmãos. Não cabe a mim, não cabe a Priscila, eu quero que você entenda teu papel. Não olhe para os teus amigos do mundo, para as pessoas que estão lá fora, para os jovens e cara, procure. Se você não... Eu entendo algo. Deus não é algo que eu nasci com misericórdia. Não, irmãos, eu sou ruim. Eu sou ruim de natureza. A gente é pecador desde que a gente nasceu. Mas quando eu oro para Jesus, falo, Jesus, gere o mesmo amor que está no teu coração. Gera a mesma compaixão que está no teu coração. Gera a mesma misericórdia que está no teu coração pelas pessoas. Porque, irmão, se eu não passar na frente das pessoas e não me compadecer por ninguém, o caráter de Cristo não está em mim. O Espírito Santo não está em mim, não está. Eu quero que você entenda isso. Se a gente não tem um desejo de manifestar aquilo que está dentro de nós, irmãos, esse evangelho não é para a glória de Deus, é para a nossa própria glória. Amém? Muitos estão vivendo para deixar um legado de suas próprias vidas. Irmãos, a glória não é para nós, a glória é para Deus. Todos aqueles que quiseram tomar a glória de Deus, a gente pode citar um, Michael Jackson. O cara mais conhecido do mundo. O que aconteceu? Qual foi o fim do Michael Jackson, irmãos? Nenhum homem na terra suporta a glória de Deus. A glória não foi para homens, a glória é para Ele. Amém? A gente vai finalizar lendo Hebreus capítulo 12. A gente vai ler o versículo 25 ao 29. Eu queria que você abrisse para a gente finalizar. Amém? Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusarem a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus, aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete, ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos, e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Irmãos, aqui ele está dizendo assim, Deus está mandando para nós um reino que é inabalável e perpétuo dentro de nós. E aquilo que é abalável, aquilo que é terreno, aquilo que é do mundo, não pode permanecer, porque Deus é fogo consumidor, irmãos. Então aquilo que não provém de Deus, Deus quer destruir das nossas vidas. Que permaneçam os valores dos céus, os valores de Deus para nós. Amém? O Elder foi embora. Misericórdia. Não, irmãos. Misericórdia. Melhor não. Zezito, tem um som maneiro aí? Uma adoração? Zé, tem o que tua glória fez comigo? Fernanda Brum? Se tiver...
Amém, irmãos? Deu para entender a mensagem? Para o novo de Deus vir, o que é necessário? O velho sair. Libera o velho homem, irmãos. Vamos trazer a glória de Deus para essa cidade. Vamos ou não vamos? Amém? Eu queria orar. Quem quiser vir aqui à frente. Irmãos, quem de vocês entendeu que você ainda está com o odre velho, o modelo de vida antigo, que nessa noite você deseja se arrepender e falar, Senhor, eu quero receber o novo do Senhor, eu quero receber esse vinho novo, eu quero ter acesso a esse reino, eu quero viver coisas grandes no Senhor. Vem aqui à frente, amém? Os frutos do Espírito? Gálatas 5. Obras da carne, Gálatas 5. Eu me rasgo. Glória a Deus. Inteiro, faço tudo. Quem quiser vir aqui à frente, irmãos, a gente vai estar orando.